Vou convidar vocês a abrirem a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. E essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém. Obrigado, Linda. Boa noite, queridos, graça e paz. Seja bem-vindo a esse momento de reflexão, de pensamento cuidadoso, esse momento de atenção na palavra de Deus. Hoje a gente, passei aqui sem querer, hoje a gente está com os jovens e os adolescentes dentro do nosso espaço conosco. Normalmente eles ficariam lá fora, os adolescentes, por isso a gente quer introduzi-los na liturgia do culto. A Rebeca leu o texto, nós vamos ter pessoas orando pelas ofertas, a Karine leu a abertura do culto, e essa é a nossa forma de dizer que a Nova Jerusalém investe na vida dos seus jovens, porque entende que é esta geração que vai continuar a igreja do Senhor. Amém, queridos? Então, mais uma vez, obrigado, Rebeca, e a todos os jovens, por essa participação tão valiosa conosco. O texto que a Rebeca leu para a gente fala de uma carta de recomendação de Pedro à igreja do primeiro século. A ênfase que eu quero dar, especialmente nesse texto lido, está no verso 10, quando Pedro orienta os cristãos da igreja do primeiro século a serem administradores fiéis da graça de Deus em suas múltiplas formas. A tradução do João Ferreira de Almeida diz assim: sejam bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Essa palavra dispenseiro, ela não faz muito sentido para nós, mas ela é tranquila de entender se você pensar junto. É aquele que cuida da despensa, despenseiro da multiforme graça de Deus. Vamos olhar para o dicionário. O que é que o dicionário fala do despenseiro? Ele diz assim: o despenseiro é o encarregado da dispensa, aquele que numa comunidade é responsável pelo fornecimento e pela administração dos gêneros alimentícios. Tem uma palavra em grego que é traduzida por despenseiro, por administrador ou por mordomo, que é a palavra ecônomo, de onde vem economia. Vou te explicar como é que essa palavra é formada, é muito interessante. O ecônomo é aquele que é caridoso utilizando a generosidade alheia, ou seja, aquele que usa os bens de outro para com esses bens fazer uma obra de beneficência, fazer uma obra de caridade, fazer o bem público. Esse é o ecônomo. O ecônomo vem da junção de duas palavrinhas, oikos, que significa casa, e nomos, que significa lei. Oikos nomos é de onde vem a palavra economia, ou seja, as leis que regem a casa, as regras que fazem a casa funcionar. Então, o Novo Testamento, escrito em grego, diz que este despenseiro, este mordomo, ele é um ecônomo. Ele é aquele camarada que não tem o direito de posse de tudo que está lá dentro da despensa, mas é aquele que usa a generosidade alheia, ou seja, os bens de outro, para o benefício comum de todos. A gente vem falando nas últimas 4 semanas sobre mordomia. Com exceção do domingo passado, que eu, o pastor Fabiano e o pastor Gabriel estivemos viajando, e o pastor Freire pregou aqui, eu soube que foi do reteté, verdade ou não? Não, o homem anda de um lado para o outro, Os câmeras que corram atrás. Mas com exceção do domingo passado, que a gente deixou o pastor Freire livre para ministrar, nós estamos falando nos últimos 3 domingos em que eu estive aqui presente sobre mordomia.
sobre esta atitude, essa postura de vida deste que é o ecônomo, o despenseiro, o mordomo. Para te lembrar um pouquinho dos conceitos que a gente desenvolveu nos últimos 3 domingos, a mordomia, ela conecta tudo o que a gente tem e faz com aquilo que Deus tem e está fazendo no mundo ao nosso redor. Por exemplo, quando a gente viu que o carro que a gente estacionou lá fora e que a gente chama de nosso, na verdade não é nosso, mas é do Senhor que nos permite utilizá-lo, nós vamos pensar assim: bem, o dinheiro que eu juntei para comprar, para dar de entrada e para financiar o resto, ou o dinheiro que eu levei lá na concessionária e quitei, esse dinheiro foi fruto de um trabalho que Deus me deu, foi fruto de toda uma vida de oportunidades e situações que Deus me permitiu ter, para que eu chegasse onde cheguei, tivesse o que eu tenho e então pudesse adquirir esse carro. Então eu entendo que o meu caminho para chegar até aquele bem foi em si mesmo uma bênção de Deus, uma dádiva de Deus, deste que é o dono de todo ouro e de toda prata, não é verdade? Então, se o que eu tenho na verdade é dele, eu devo ser um bom despenseiro desses bens que ele me dá. Quando eu pego então um bem que não é meu, é dele, mas utilizo ele a serviço do Senhor, para a glória dele, então eu estou conectando a minha história ao plano que Deus está desenvolvendo no mundo, porque eu estou fazendo uso do que ele tem me dado para que eu possa colocar à disposição do mundo. Faz sentido, queridos? Esse foi o conceito primeiro da mordomia que a gente viu. A mordomia tem 3 propósitos. Quando eu uso o que Deus me deu a serviço dele, eu glorifico o nome de Jesus, eu sirvo ao bem comum. Quando eu entendo que sendo um bom despenseiro, por exemplo, do trabalho que Deus me deu e faço um bom trabalho, se eu vendo carnes, eu vendo uma carne de boa qualidade, cobrando um preço justo por ela, e honro a vida do açougueiro, meu funcionário, se a minha empresa funciona nesta compreensão de um empresário que é um bom mordomo, eu estou glorificando a Deus e estou promovendo o bem comum ao meu redor. Tem famílias, tem uma comunidade sendo beneficiadas a partir da boa mordomia que eu tenho das coisas que Deus me deu. Do meu carro ao meu emprego e todas as outras coisas. Então eu glorifico a Ele, eu promovo o bem comum e eu também avanço o reino. Um reino que é de justiça, através do meu trabalho justo, está sendo promovido. Eu avanço o reino de Deus entre nós. Esse foi, eu me lembro, o nosso primeiro encontro, onde falamos sobre o conceito de mordomia. Eu espero que tenha ficado claro. Aí na semana seguinte nós falamos sobre a viúva pobre. Quem estava aqui? Levanta a mão, você estava aqui. A viúva pobre com aquelas 2 moedinhas, a gente fez as contas, lembra quanto é que valia? 50 centavos. Aquelas 2 moedinhas da viúva pobre nos inspiraram a uma mordomia dos nossos recursos materiais, financeiros. O que é que ela nos ensina? Ela diz, em primeiro lugar, que existe o princípio da proporcionalidade. Os ricos tinham muito para dar. Ela, pobre, tinha pouco para dar. Cada um deu proporcional ao que possuía. O princípio da proporcionalidade, a gente viu, é a base da nossa compreensão sobre dízimo. Dízimo é um valor percentual em cima daquilo que nós temos, uns mais do que outros. O princípio da proporcionalidade, o princípio da fé. Por que o princípio da fé é tão importante na oferta da viúva pobre? Porque ela pega 2 moedinhas que valiam 50 centavos e entrega. Mesmo talvez ciente, matematicamente falando, de que 50 centavos diante de tanto dinheiro que outros ricos estavam colocando, não ia valer nada. Mas ela pela fé sabia que o pouco nas mãos de Deus pode virar o quê? Muito. Eu me lembro, eu não sei se eu contei na ocasião essa história, mas vou contar para vocês. Uma senhora chegou para mim, triste, quando nós lançamos a campanha das cadeiras. Cada cadeira dessa custa R$150. E a campanha foi que você desse uma e mais uma para um convidado que você se comprometesse em trazer até o fim do ano. Diga-se de passagem, a campanha continua valendo, ainda tem umas 160 cadeiras para a gente finalizar todas as nossas 1000 que já estão aí, embelezando.
Aí essa irmã chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou tão triste, porque eu não tenho condição de dar uma única cadeira, quanto mais a segunda do meu convidado. Não tenho como dar uma cadeira. Aí eu digo: minha irmã, mas vamos ver aqui, a senhora quer participar da campanha? Eu estou vendo que a senhora está triste por não poder participar, pois dê meia cadeira. Aí ela disse: pastor, meia cadeira eu posso, parcelada em 5 vezes, pode ser? Falei: pode. 5 vezes ela vai lá e coloca as moedinhas dela. Sabe, veja, meia cadeira num espaço como esse, de 1000 cadeiras, equivale a 2 mil avos do nosso auditório, não é verdade? Mas a irmãzinha creu que com aquela metade da cadeira, Deus poderia pegar aquela oferta e talvez com uma outra metade juntar, colocar uma cadeira aí, e alguém que precisa ouvir a palavra de Deus ainda vai entrar por aquelas portas e sentar na cadeira que a irmãzinha contribuiu com 50%. Isso é fé. E ela ficou feliz da vida por poder dar esta meia cadeira. A viúva pobre deu as 2 moedinhas, entendendo que aquilo ali, mesmo sendo pouco comparado com as demais ofertas, aquilo seria multiplicado, porque, diga comigo, o pouco nas mãos de Deus vale muito. E por fim, a viúva pobre nos fala da proporcionalidade da fé, mas também do sacrifício. Às vezes, nós que temos sobrando, daqueles que têm sobrando, dá uma oferta que não lhe faz falta. E eu me lembro das palavras do rei Davi, quando disse: não oferecerei ao Senhor nenhum sacrifício que não me custe nada. A oferta precisa sempre ser custosa. E a viúva pobre deu tudo o que tinha. E por esse gesto, por esse passo de fé, proporcional à sua realidade, mas também cheio de sacrifício, ela foi reconhecida e elogiada pelo Senhor. Então, esse foi o princípio da mordomia, que a gente conversou do ponto de vista teórico e conceitual, num primeiro domingo, depois de um ponto de vista prático, concreto, quando a gente falou da oferta desta viúva, e aí a mordomia dos nossos recursos financeiros. Mas hoje, o que esse texto de Pedro está falando é que nós devemos ser despenseiros da graça. Nós temos aqui, é como se a imagem fosse o seguinte: uma despensa cheia da graça de Deus. E esta graça de Deus não é só para encher nossa barriga, não. Essa graça de Deus é para ser dispensada, ou seja, administrada em favor dos outros. Se você puxar na sua memória, faz um exercício comigo aqui agora. Se você puxar na sua memória, não precisa nem muito longe não, de 1 mês para cá, vamos lá, de 1 ano para cá, puxa na memória, e levanta a mão comigo, se você tem lembranças de muitas graças de Deus sobre sua vida. Quem tem? Aí diz pelo menos um aleluia, vai lá. Aleluia significa louvado seja Deus pelas graças derramadas. Louvado seja Deus também pelas lutas, temos que ser gratos em toda e qualquer situação. Mas a gente tem história e registro na memória de bênção de Deus sobre nós. E aí o que Pedro está dizendo àquela igreja lá do primeiro século é o seguinte: olha, vocês que têm sido tão abençoados por Deus, tão com a despensa cheia, sejam então bons despenseiros desta graça. Então, para falar sobre isso, deixa eu fazer uma diferença entre algo que é abstrato e algo que é concreto. Porque eu falar para você, de você ser um bom dispenseiro do teu dinheiro, um bom mordomo do teu dinheiro, aí é muito concreto. Você sabe o que fazer, é algo que você pega. E para a glória de Deus, depois daquela pregação, tem chegado novos padrinhos da nossa associação. Louvado seja Deus por isso. As pessoas entenderam, é algo muito concreto. Mas quando eu chego hoje e digo, vamos ser despenseiros da graça, aí pode ser que você diga assim, amém, aleluia, mas assim, como? Na prática mesmo, concretamente falando, como é que a gente é um bom mordomo da graça que Deus tem nos dado? Então eu me lembro de uma história que um pastor contou, nunca me esqueci, achei super esclarecedora, sobre esta verdade abstrata, dispenseiros da graça, e uma verdade concreta. A verdade abstrata, ele trouxe um exemplo, tem uma lei que diz, use cinto de segurança para a sua segurança no trânsito. E aí faz o filmezinho, as campanhas lá mostrando acidente de carro e tal. Mas esse camarada tinha um amigo que não usava cinto de jeito nenhum, por mais que se fizessem ameaça com multa, ponto na carteira, etc. Esse cara não gostava de usar cinto. Uma vida inteira dirigindo sem usar cinto de segurança.
Até que um belo dia, ele vai dar uma carona para esse rapaz e repara que o rapaz, sem ninguém pedir, porque a família toda meio que mangava dele e insistia para ele colocar o cinto, mas esse camarada, sem ninguém pedir, vai lá e afivela o cinto. E ele acha aquilo estranho, aí ele sai, vão fazer alguma coisa no mercado, voltam para o carro, o camarada bota o cinto. Aí ele não se aguenta e diz assim: meu amigo, fala para mim aí, o que mudou? Você antes não usava cinto, a lei estava sendo dita para você, use o cinto, e você não usava. Por que agora você está usando o cinto? Ele diz: rapaz, eu nem te contei, um amigo meu do trabalho, saiu com o carro, tinha bebido, e bateu de frente num poste, levou 30 e tantos pontos na cara, está lá todo retalhado. E eu vejo ele todos os dias com aqueles pontos e aquelas cicatrizes. Então, desde aí, meu amigo, agora eu uso o cinto direto. O que aconteceu nessa conversa? Uma verdade que era abstrata, use o cinto, porque um dia você pode ter um acidente, mas não era nada concreto, não colou no coração do cara. Agora, quando ele viu o que era concreto diante dele, o rosto do camarada retalhado, aí o medo bateu, a consciência deu e ele passou a usar o cinto. Percebe como é importante a gente tirar uma ideia do campo abstrato, dispenseiro da graça? O que é isso? É muito imaterial. E trazer para o campo concreto. Então é isso que eu quero fazer hoje à noite. Eu queria que você prestasse atenção comigo, para que a gente saísse daqui desafiado a sermos despenseiros da graça, mas sabendo exatamente como fazer isso. Então, para começar, eu preciso te dizer o que não é uma relação saudável com a graça de Deus. Para depois a gente então cair dentro do que é ter uma relação de despenseiro desta graça. Então, em primeiro lugar, acompanha comigo. Existem aqueles que são os negadores da graça. Eu vou te dar aqui 4 exemplos do que não é uma relação saudável com a graça de Deus. Em primeiro lugar, são aqueles que negam a graça, negam o próprio Deus. O livro dos Salmos falam dessa turma, lá no Salmo 14, verso 1, diz assim, ó: diz o tolo em seu coração. O que ele diz? Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Então o salmista está ciente que no tempo dele e no nosso tempo ainda por cima, existem pessoas que negam completamente a existência dessa graça, de Deus que derrama a graça. E ele diz: esse é o tolo que fala em seu coração, não há Deus. O resultado é que eles se corrompem em seus caminhos. Agora, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Tito, ele vai falar de um outro grupo que nega a graça, pior do que o primeiro. O primeiro grupo diz assim, ó: não há Deus, portanto não há graça. Mas o segundo grupo que o apóstolo fala para Tito é esse aqui, ó, quando ele diz assim: eles afirmam, ele está falando de alguns judeus que estavam na igreja dos cristãos, mas queriam enfiar o judaísmo goela abaixo, hipocrisia pura. Ele diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Reparou como é que é? Esse grupo é pior do que o primeiro, nega a graça, não dizendo que a graça e Deus não existem, mas pior, dizendo existe, mas é só da boca para fora, porque na prática mesmo eles estão negando com a sua vida, sem nenhuma demonstração concreta de graça. Então, em primeiro lugar, entenda, a relação com a graça passa por aquele contexto dos que negam. E por que há tanta negação da graça e de Deus no nosso meio? Porque nós vivemos numa época, queridos, marcada pelo secularismo. E para você que não está familiarizado com esse termo, deixa eu te explicar rapidinho. Existe uma divisão, uma distinção didática entre as coisas que são de Deus ou da religião, sagradas, e as coisas que não são de Deus, da religião, que são chamadas coisas seculares. Essa distinção, eu repito e faço uma ênfase especial aqui, ela é uma distinção apenas didática, porque na verdade bíblica não há essa distinção. Na verdade bíblica, no relato da criação lá em Gênesis, todas as coisas são sagradas, porque Deus fez todas as coisas, amém? Mas didaticamente a gente diz assim, bem, o meu pequeno grupo, a minha vida aqui na igreja, o ministério que eu sirvo, a oferta que eu dou, a transferência bancária, o meu compromisso com a cadeira, isso está restrito ao ambiente sagrado. Agora, o meu trabalho, o meu carro que tem que ir para manutenção, a escola dos meus filhos, isso vai para o ambiente secular. Então essa distinção didática, ela nos diz que o que é secular
desconsidera o que é de Deus, entendeu? Pois bem, o mundo que nós vivemos já era assim, mas agora está muito mais secularizado. Até mesmo dentro de igrejas, cristãos que, porque não conhecem bem as Escrituras, têm dado mais importância e valor às coisas chamadas seculares. Estão tendo visões de mundo extremamente secularizadas. Por isso é que o salmista diz, o tolo diz que não há Deus, o tolo vive uma vida irrestritamente secularizada. Ele diz, isso é uma tolice. E pior, Paulo diz, tem aqueles que conhecem a Deus, mas pelas suas atitudes é como se dissessem que Deus não existe. Isso é só o que tem no nosso meio. Por quê? Por causa do secularismo. As compreensões mundanas dentro da cabeça daqueles que deveriam estar cheios das compreensões de Deus. Não é verdade, irmãos? Você está comigo? Sim ou não? Ok. Segundo lugar, se tem os negadores da graça, tem os desconhecedores da graça. E aqui é importante porque tem igrejas cheias de gente que acham que conhecem a graça, mas desconhecem a graça. Um exemplo muito marcante dessa postura está lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo. Quem é que desconhecia a graça naquela parábola? Quem era? O irmão mais velho, o filho mais velho. Diz o texto lá em Lucas capítulo 15, assim, quando o filho mais novo chega, mendigo, gastou todo o dinheiro do pai com mulheres, com prostituição, com bebedices e farras, aí o pai, cheio de graça, acolhe o filho para dentro de casa, manda dar uma festa, aí o filho mais novo, desconhecendo a graça, diz assim para o pai, olha só que palavras amargas, preste atenção. Olha, pai, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Continuação do texto diz que ele conclui dizendo para o pai assim, ó, aí chega este teu filho que gastou a tua herança com todo tipo de esculhambação, permitam-me o termo, e você manda dar uma festa e mata o novilho gordo, o boi mais farto do curral foi aquele que ele mandou queimar para fazer uma churrascada para receber o filho. Então esse filho mais velho está cheio de azedume dentro de si, por quê? Porque ele é aquele legalista, ele é aquele que aplica a letra fria, ele é aquele que não sabe flexibilizar e se alegrar com a vida que foi resgatada. O pai disse, meu filho, este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, ele está conosco agora, mas o legalista não consegue se alegrar com esse tipo de coisa, para ele é a lei, é frio. São aqueles homens que chegam para Jesus e dizem, mestre, está aqui essa mulher, foi flagrada em adultério, a lei manda a gente apedrejar, e aí, vamos jogar ou não vamos as pedras? Se Jesus não estivesse ali, eles iam apedrejar, sem nem pensar na culpa do homem, né? Era só a mulher culpada. Lei, legalismo, esses daí ficam nesse extremo. Agora, uma terceira forma errada de se lidar com a graça, é sair desse extremo do legalismo, onde a graça é desconhecida, e ir para o outro extremo, onde o sujeito vai agora se aproveitar do excesso de graça. Percebe como é parecido com um pêndulo? De um lado o camarada diz assim, ó, não há graça, é a lei. Aí reagindo a isso, ele vai para aproveitar o excesso da graça e diz, opa, então agora não há mais lei, posso fazer o que for, que sempre vai ter o perdão de Deus, e então não importa como eu vivo a minha vida, Deus vai sempre me perdoar, porque a graça está no meio de nós. Esse daí tem alguns textos para ilustrar essa relação tão perigosa e também tão presente no nosso meio, nas nossas compreensões. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, diz assim, vivam como pessoas livres, pessoas que foram libertadas, né, pelo amor, pela graça de Deus. Mas não usem dessa liberdade como desculpa para fazerem o mal. Viva como servos de Deus. Em seguida, agora é Paulo, que escreve aos Gálatas, dizendo assim, a mesma coisa, as palavras de Paulo. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne.
Ao contrário, sirvam uns aos outros em amor. Então você percebe como desde a época de Pedro e Paulo já havia essa tendência de sair do legalismo dos judeus ortodoxos da época e polarizar para este liberalismo, que vai usar da oportunidade da graça que me dá liberdade para viver do jeito que a carne gosta, porque afinal de contas a graça perdoa quaisquer pecados. Então essa também é uma relação muito errada com a graça de Deus. Agora, tem outra tendência também, com essa quarta eu termino e aí a gente caminha para fechar essa conversa de hoje. É a tendência dos retentores da graça. O que é um retentor da graça? Deixa eu te explicar. É aquele que conhece a graça, tem um que desconhece. Este conhece a graça. Esse não é entregue também, por outro lado, ao liberalismo, que faz uso da graça para viver do jeito que o diabo gosta. Mas acontece que ele retém a graça só para si. É a minha bênção. Nós temos músicas aí no meio das igrejas que comunicam muito isso, essa visão errada da graça e da bênção de Deus, que diz assim: é hoje que o meu milagre vai acontecer, a minha bênção está sendo entregue, a minha vitória, etc, etc. Isso, queridos, revela um mundo centrado no indivíduo, individualista, extremamente egoísta e extremamente triunfalista. Quando você quer reter a graça apenas para si próprio, você está nada mais do que refletindo essa marca de uma cultura de gente egoísta e individualista, capaz de olhar para o lado. Aí para esse camarada você vai dizer que tem que ser dispenseiro da graça, que a graça que você recebeu é para ser passada para frente. O que é isso? A graça é para mim. A libertação, a bênção é para mim. Essa é uma tendência muito perigosa no nosso meio. Então, dizendo para vocês, vamos recapitular aqui, 4 tendências erradas para se lidar com a graça de Deus. Primeiro, dizer que ela não existe, uma compreensão secularizada. Segundo, dizer que ela está desconhecida porque o que vale é a letra da lei, o legalismo. Ou então ir para o outro extremo e dizer que a lei já passou, agora é só graça, então vive do jeito que a carne quiser, porque a graça vai sempre perdoar. Ou então esse jeito individualista de dizer, tem graça, eu quero ela, mas eu quero ela para mim. Os outros que cada um vai buscar a sua. Eu estou aqui preocupado com a minha situação. Então essas são 4 formas de você olhar para a graça de maneira equivocada. E eu estou insistindo nisso porque o texto de Pedro nos fala uma proposta revolucionária para lidarmos com a graça de Deus. Sermos nós despenseiros da graça é revolucionário. Você vai ver como. Primeiro, volta lá ao versículo de número 10, quando ele fala sobre isso. Somos bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Relembrando você do significado do tema, da palavra. Despenseiro é aquele que é caridoso utilizando a generosidade alheia. É o ecônomo. Ele faz o bem utilizando a generosidade alheia. Alheia, mas pertencente a quem? A Deus. Então ele faz o bem, ele promove o bem comum, ele traz glórias a Deus usando o quê? A generosidade de Deus, que me fez ter o que eu tenho, que me permitiu chegar onde eu cheguei, no que diz respeito a oportunidades e posses, para que tudo isso esteja a serviço do mundo ao meu redor. Então o Economos faz isso, esse é o despenseiro, servir o próximo a partir da generosidade alheia. Então, sendo despenseiros, olha o que Paulo fala aos Coríntios. Ele diz assim, no capítulo 4, versos 1 e 2, preste atenção. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados ou despenseiros do mistério de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam o quê? Fiéis. Se você vai ser um despenseiro da graça de Deus, Deus espera que você seja fiel a tanta graça que Ele tem derramado. E a fidelidade é você saber passar isso para frente. Deixa eu te explicar uma coisa para você entender o próximo versículo. A palavra graça no grego chama-se charis. Algumas pessoas dizem caris, mas cari parece cárie dentária, né? Então faz a pronúncia certa aí comigo. Charis, vai lá. Charis, certo? E é isso aí. Essa palavra charis, ela é traduzida às vezes por graça, que dá a ideia de gratuidade, por isso é de graça, é gratuito.
E ela também é traduzida por dom. Porque o que é o dom? O dom é uma dádiva. O que é uma dádiva? É um presente é algo gratuito. Entendeu a relação? Então, quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 12, 13 e 14, que ele fala de dons espirituais, o dom do Espírito é a mesma palavra para graça, é charis. Então, olha o que ele diz aqui, ó. Ele fala, 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito, ou seja, os dons, a charis de Deus, ela é concedida a cada um, visando o quê? O quê, queridos? Lê lá. Um fim proveitoso. Quando Deus derrama da sua graça, diz comigo, da sua charis, Ele não está apenas querendo encher a barriga do crente, Ele não está apenas querendo colocar lá na prateleira uma série de memórias, de coisas boas que Deus me fez. Ele diz que quando Deus derrama esse dom, esta dádiva, esta graça, Ele está visando um fim proveitoso. Aí a gente começa a entender, na prática, já não é mais abstrato, agora é muito concreto, que o que nós recebemos de Deus, a graça derramada sobre nós, ela é para servir um fim proveitoso. Amém, queridos? Você está entendendo até aqui? Sim ou não? Ok, você está me dizendo que está. Quando a gente chegar no final, se você tiver entendido tudo, a sua vida pode mudar. Vamos seguir. Pedro continua dizendo no verso 7 o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos. Eu dei algumas grifadas aí de propósito. Estejam alertas, dediquem-se à oração, sobretudo amem-se sinceramente aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Essa expressão aí, estar alerta, é uma palavrinha grega só, é a mesma palavra usada por Marcos, lá no capítulo 15, verso 5, quando ele está falando do jovem endemoniado, lá dos Gadarenos, lembra? Que ele tinha uma legião de demônios, Jesus expulsa a legião de demônios, e então o texto diz que os habitantes da cidade viram o jovem sentado em perfeito estado, lúcido, consciente. É a mesma palavra grega para esse estar atento. Em outras palavras, o que é que Pedro está dizendo aqui? Ó? Vocês vão ser dispenseiros da graça, então estejam sóbrios, tem a ver com sobriedade, estejam sóbrios a respeito do mundo que você vive. Não se deixe enganar, não se deixe levar por valores pecaminosos da sua cultura, não se entregue a um contexto de individualismo, onde o ego do sujeito dita as normas. Estejam sóbrios e conscientes, estejam no seu perfeito juízo. Entendam o momento em que vocês vivem. Só que ele continua dizendo, como você vai fazer isso? Está aqui, ó. Sejam dedicados à oração. Não dá para termos uma visão correta do mundo em que a gente vive, se não houver oração. É através da oração que a gente se liga com Deus. E quanto mais ligado você está com o Pai, mais os teus olhos se tornam sensíveis para sermos sóbrios ao nosso redor. Você crê nisso? Diz amém. Aí ele continua e diz assim, amem-se uns aos outros, porque o amor, ele perdoa muitíssimos pecados. Então ele vai falar de sermos dispenseiros da graça como? Entendendo o nosso mundo através da oração, amando o nosso próximo. E esse amor aqui, queridos, não tem a ver com querer bem. É aquilo que vez por outra eu tenho que repetir daqui para ficar martelado aqui. Amar, biblicamente falando, tem a ver com preferir o bem-estar do outro em detrimento de si próprio. Vou repetir para você porque isso é forte. Amor na Bíblia não é um sentimento que ora se tem, depois se acaba. Amar é você preferir o bem-estar do outro em detrimento do seu próprio. Imagine isso num casamento. O marido que prefere o bem-estar da mulher do que o seu próprio, e vice-versa. Imagine isso numa relação de amizade, uma amizade verdadeira, onde há o amor de Deus. O amigo vai preferir o bem-estar do outro do que o seu próprio. Então ele diz, para sermos bons dispenseiros da graça, tem que viver o amor nas nossas relações. Amém? Aí vamos para frente. Agora no verso de número 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, verso 10. Sirvam os outros, cada um
de acordo com o dom que recebeu, sirvam os outros. Aqui, quando ele fala de hospitalidade, essa é uma expressão que está dentro de um contexto. No século I, uma das maiores necessidades das pessoas era a hospitalidade, porque como era uma cultura que vinha de uma história seminômade, o povo viajava muito. Como era uma cultura onde a religião exigia que pelo menos 3 vezes por ano se fizessem peregrinações até Jerusalém, então o povo precisava de hospedagem. Lembra de Maria e José, que quando chegaram a Belém não tinha hospedagem? Por quê? Porque estava tudo lotado. Tenta encontrar uma pousada para passar a festa de Ano Novo, mas liga para a pousada no dia 27 de dezembro para ver se você consegue. 0, porque as pessoas procuram. Então, o contexto da Palestina no século I era um contexto que fazia da hospitalidade uma necessidade muito real. E o que Pedro está dizendo aqui, quando ele fala sejam hospitaleiros, é o seguinte: olha, que o serviço de vocês atenda às necessidades reais do seu tempo. Naquele tempo ali, a necessidade era a hospitalidade, era você emprestar sua casa, era você dar guarida para alguém dormir, passar uma noite, um viajante. Quais são as necessidades do nosso tempo? É o que Pedro está dizendo, ser um bom dispenseiro da graça é você estar atento às necessidades da sua época e poder supri-la. E aí ele diz, cada um de acordo com o dom que Deus te deu. Você não vai poder resolver todos os problemas do mundo. Se você identificar muitas necessidades, você não vai conseguir resolver todas. Mas o texto é muito realista quando fala, cada um de acordo com o seu dom, com o seu carisma, com a sua própria graça, vocês então sirvam o mundo ao seu redor. Isso é ser um bom dispenseiro da graça, amém, queridos? Aí vamos lá, hospitalidade, serviço a partir dos dons. E agora o verso de número 11, diz assim, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. E se alguém serve, sirva com a força, em outra tradução diz, sirva com o dinamis, com o poder de Deus, que Deus provê para você, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Então ele fala assim, ser um bom dispenseiro também tem a ver com aquilo que sai da nossa boca, aquilo que a gente fala. O que a gente fala precisa ser palavra de Deus, ou seja, tem que abençoar os outros. E aí, gente, isso pega no nosso calo, é ou não é? Porque às vezes a gente abre a boca para falar tanta besteira. Às vezes a gente dá lugar a conversinha. Talvez a gente nem fala, mas aí a gente ouve e passa para frente. Falou. E quando Pedro diz, sejam bons mordomos da graça que Deus está te dando, ele faz uma ressalva para as palavras e as conversas que você leva adiante. Cada um aqui agora vai fazer um exame de consciência. Cada um aqui agora vai ver o desafio que Deus está lhe dando nessa noite. Ou você que assiste na internet vai ver o desafio que Deus está colocando entre nós, dizendo o seguinte, as palavras que saem da minha boca precisam ser palavras de Deus. E se forem palavras de Deus, serão palavras para correção, serão palavras de amor, de acolhimento, de aceitação, serão palavras que vão fazer do meu próximo, aquele para quem eu as digo, vai fazer dele alguém melhor. Palavra de Deus. Você aceita esse desafio? Quando chegar uma conversinha para você, eu oro em nome de Jesus, que ela encerre em você. Meu querido, não leva a mal não, em nome de Jesus, vamos parar essa conversa aqui, porque assim, nem eu quero ouvir, e nem daqui ela vai passar. Manda uma dessa que eu garanto para você que o fofoqueiro nunca mais chega para te contar nada. A não ser que você goste de ouvir, aí o problema é outro. Olha aí, está rindo por dentro, né? Ok, volta para cá. Então ele diz assim, as palavras que saem da tua boca são importantes. Mas ele termina agora dizendo algo importante, ele fala assim, e o serviço que você fizer, faça não a partir da sua própria força, não a partir das suas habilidades ou daquilo que você acha que faz e acontece. Tem muita gente boa aqui, pessoal. O nosso auditório é um auditório muito privilegiado, tem gente muito capacitada. Fizemos uma pesquisa o ano passado, ou foi início desse ano, nem me lembro, acho que foi ano passado, e a pesquisa mostrou que nós temos uma série de pessoas com mestrado e doutorado no nosso meio.
temos a grande maioria da igreja com segundo grau completo, isso, na verdade, curso superior completo. Então, do ponto de vista de capacidades pessoais, nós temos muita gente boa aqui. E isso faz de nós uma comunidade que pode incorrer no perigo de se achar capaz de fazer e acontecer. Mas o que Pedro está dizendo é que quem vai ser um bom despenseiro da graça, essa pessoa vai entender que o que ela fizer, o serviço que ela vai fazer, precisa ser a partir, não do seu poder, não da sua titulação acadêmica, vai ser a partir do poder de Deus sobre você. Amém, irmãos? Pode dizer sem medo, eu quero isso para a minha vida. Eu preciso continuamente me policiar e dizer, Senhor, que não seja por mim, que não haja vaidade naquilo que eu fizer, mas que seja pelo Teu poder, porque só assim transformação acontece. É isso que nos ajuda a entender a oferta da viúva pobre. Eu imagino que ela poderia ter pensado o seguinte: eu vou dar essas 2 moedinhas, que não vão agregar em nada materialmente para uma campanha de 1000 cadeiras, vamos colocar aqui o exemplo, são 50 centavos apenas, mas eu sei que é o poder de Deus quem vai multiplicar isso aqui. Eu sei que os meus dons, por menores e mais simples que sejam, sendo exercidos com fidelidade aos dispenseiros, importa que sejam encontrados fiéis. Se eu utilizar os meus dons, menores que sejam, com fidelidade, o poder de Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. É isso que a palavra nos garante, amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. É isso que fez um homem que eu conheci chamado Tony Lima. Infelizmente faleceu com menos de 40 anos de idade. Mas quando Tony tinha lá os seus altos 20 e tantos anos, eu tive uma interação com ele. Muita gente já havia pregado o evangelho para mim, mas eu ainda não havia me rendido definitivamente ao amor poderoso e, como a gente canta aqui, furioso de Deus. Mas numa noite aprove ao Senhor, por uma série de acontecimentos, me levar para frente do Tony no gabinete pastoral dele. E ali a gente conversando com muita simplicidade, ele era um homem muito simples, eu senti o amor de Deus no meu coração, e daquela noite em diante, junho de 1995 ou 6, não me lembro, naquela noite a minha vida foi transformada, o meu futuro foi reescrito pelas mãos do Senhor. Por que eu estou te falando isso do Tony? Porque o Tony foi um pastor muito querido por mim, por muitas pessoas. Ele era o líder da base missionária da Jocum, aqui em Fortaleza. Jovens com uma missão, lá no Aquiraz. Ele era o líder daquela base. Com o tempo, ele foi chamado para liderar um outro trabalho da Jocum, se eu não me engano, em Belo Horizonte. E aí ele faleceu lá. Mas o que eu quero te colocar, gente, é que o Tony era um sujeito desse tamanho aqui, afrodescendente. É preciso dizer isso, porque assim não vamos colocar panos quentes. O negro no nosso país tem menos oportunidades, não é verdade? Então, ele era negro, desse tamanhozinho, marcada dentária assim, assustadora. Então eu estou fazendo questão de te mostrar assim, o aspecto físico, porque as pesquisas de departamentos pessoais por aí afirmam que a aparência física conta muito na contratação de uma pessoa. Então, ele era um sujeito feio, pobre, negro, filho de uma mãe de santo, que foi estuprada e não sabia nem quem era o pai. E ele nasceu em Jequié, na Bahia. Então nós estamos falando aqui de alguém que, se tivesse qualquer coisa para dar, não era mais do que 2 moedinhas, pela sua capacidade ou incapacidade intelectual, pessoal e física. Concordam comigo? Mas esse homem se converteu ao evangelho, é uma história muito bonita, não vem ao caso agora. Ele teve uma experiência de conversão muito forte e resolveu colocar os pouquíssimos dons que Deus lhe havia dado nas mãos do Senhor. E esses dons foram sendo empodeirados por Deus e multiplicados, e ele foi sendo fiel no pouco. E o que a palavra de Deus diz? Que quando a gente é fiel no pouco, o que acontece? O que acontece, gente? Deus nos coloca sobre o muito. E a última notícia que eu tive do Tony é que ele era o responsável por todas as operações evangelísticas na América Latina dos Jovens com uma Missão. E essa história eu sei porque eu ouvi um líder norte-americano falando quando eu morei na base da Jocum nos Estados Unidos.
Ele disse que estava na Suíça, que era a sede mundial da Jocum, e o líder mundial da Jocum, um homem chamado Loren Cunningham, pediu que o Tony Lima se levantasse naquela reunião onde apenas 60 líderes da Jocum no mundo estavam presentes. E o Tony se levantou e o Loren fez um discurso de reconhecimento e de honra ao trabalho e à fidelidade de Deus que aquele homem tinha ao Senhor. Negro, pobre, baixinho, dos dentes feios, mal falava português bem, arranhava o inglês todo troncho, porque precisou aprender pelas muitas viagens, filho de mãe de santo, fruto de um estupro. O camarada não era nem para ter nascido, porque pela lei a mãe podia ter tirado, mas nasceu. Quando nós formos servir como bons despenseiros da graça, que a gente se lembre que o nosso pouco, as moedinhas que a gente tem para pôr nas mãos do Senhor, viram muito. Porque, irmãos, quando Deus derrama sobre nós, Ele não quer que a gente retenha, Ele quer que a gente reparta, distribua, sirva ao mundo, glorifique a Deus, promova o bem comum, renda glórias a Ele e avance o seu reino. Que Deus faça de nós cristãos comprometidos como despenseiros da graça, que seguem mundo afora com a graça de Deus. Eu ia terminar agora, mas eu tenho que te contar essa história que eu contei de manhã. Me dá mais um tempinho aí, a gente ainda vai participar da ceia, mas está na bênção. Quando eu fiz minha primeira maratona, eu gosto de sempre alertar o seguinte, quem ouve assim diz assim, vixe, o pastor maratonista, não, eu só fiz 2, tá? Então assim, não se anima não, foram só 2. Tem gente, quando eu terminei de pregar hoje de manhã, o cara disse assim, pastor, já fiz 8, e ano que vem eu vou fazer uma hipermaratona, ultramaratona de 56 quilômetros. Aí eu fiquei desse tamanhozinho. Mas quando eu fiz a minha primeira, eu me lembro que no quilômetro 32, as pessoas dizem que o quilômetro 32 é o paredão, é onde a tua cabeça te convence que você não vai conseguir mais. O corpo já está estrupiado e agora o psicológico está jogando contra você. Naquele momento ali, um camarada, eu acho que contratado pela prova, 32 quilômetros é crítico, então tinha uma turma ali tocando música e tal, e um camarada viu meu nome aqui na plaquinha que a gente corre, e deu um grito assim, Mário, vai que só faltam 10 quilômetros. Aí quando ele disse, só faltam 10 quilômetros, eu me lembrei que a primeira prova que eu corri tinha 10 quilômetros, e foi há muito tempo. Então eu pensei assim, puxa, só faltam 10, o fim está próximo, eu estou quase chegando, claro, 10 é muito, mas eu já corri 10 antes, então eu consegui dimensionar. Quando Pedro escreve para sermos despenseiros da graça, eu não sei se você reparou, mas no verso 7, ele começa dizendo assim, o fim está próximo. Reparou isso? Parece que não tem muito a ver. Mas ele começa dizendo, o fim está próximo, portanto, sejam dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quando eu estava lá na minha corrida, eu avancei 33, 34, cheguei no quilômetro 40. Maratona, para quem não sabe, são 42. No quilômetro 40, aí eu tive certeza que eu não ia conseguir. Porque lá no Rio de Janeiro, a prova você faz uma curva no aterro do Flamengo. Quando você entra no aterro do Flamengo, você não consegue enxergar que a linha de chegada está logo ali na outra pista. Então, quando eu entrei ali, que eu vi que faltavam 2, eu fiquei desesperado, eu falei, agora eu morro. Eu estava muito cansado. Aí, olha como são as coisas, né? Um argentino, com a camisa da seleção da Argentina, cruzou na minha frente, olhou meu nome e disse, vamos Mário, faltam 2 quilômetros, 2. Eu era para ter trucidado o camarada, eu estava morto. Mas aquilo deu um efeito em mim, saber que o fim estava próximo, que faltavam 2 quilômetros, me deu o ânimo que eu precisava para completar a prova. E eu me lembro que eu passei na linha de chegada, Tamim de um lado, Caleb do outro, a gente cruzou junto, aí eu só chorava. Emoção da primeira maratona, quem já fez sabe, né? Levanta a mão aí, quem cruzou 42 quilômetros, vai lá. Não é para ter vergonha não, isso. Só os 2. Ah não, irmãozinho ali, você também, que maravilha. Aí a gente chora, a gente se derrama. E eu nunca me esqueci daquelas palavras, e é isso que eu quero te dizer agora para concluir. O fim está próximo. O que Pedro está dizendo aqui para os cristãos da igreja do primeiro século, não é assim, pessoal, o fim está próximo, cuidado que já já o homem volta e vai julgar todo mundo. Não é isso que ele está falando.
O que ele está falando é assim, ó, na jornada que vocês estão trilhando, viver uma vida de despenseiros da graça é uma jornada difícil. Tem horas que você não quer dispensar graça sobre ninguém, você quer dar um murro em alguém. Tem horas que a vida está difícil, tem horas que o casamento azeda, tem hora que a conta aperta, tem horas que a folha de pagamento te assusta. Então, ser despenseiros da graça, ou seja, essa jornada onde eu sou desafiado a transbordar a graça de Deus sobre o outro, ela é uma jornada difícil, como quem corre 42 quilômetros e tem certeza que não vai conseguir cruzar a linha, mas a palavra de Deus está concluindo para nós hoje, dizendo assim, ó, continua, porque o fim está próximo. Você já está mais perto da chegada do que estava ontem, e mais ainda do que estava anteontem. Continua, o fim está próximo. É difícil, mas você vai chegar lá. É difícil, mas tem um poder de Deus sobre você. Para os dias maus, o Senhor é contigo. Que Ele nos sustente, nos dê essa força e nos faça bons mordomos da graça de Deus no mundo. Para a glória de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus.